Agora temos que buscar as pessoas mais velhas e nós temos que começar... Olha lá a senhora, ó, maravilhoso. 96. Ô, louco. Pera. Ela convenceu ela? Não, pera. Ela de 96 convenceu ela de... 73. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu me filiei a vocês. Ela é filiada à missão. Mais palmas aqui, cara. Maravilhoso. Você é maravilhoso, nosso presidente. Eu tô vendo. Ó, ela já tá virando o voto dos mais novos. Ela é enquanto a gente vai por aqui, ela vai por ali, pegando... Pra cercar a galera de 50 no meio, né? A gente vai cercar todo mundo. E é isso. Tá dando um show lá? E aí? Bem? Homem aí, ó. E aí? Vem. Chubasco. Obrigado nele. Essa porta aí. Valeu, obrigado. A gente precisa contar com você, com vocês. E para a pré-candidatura do Renan, a presidência que é a principal. E também, tão importante quanto, para as pré-candidaturas a deputado do Partido Missão. Ok? Pré-candidatos a deputado federal, pré-candidatos a deputado estadual. A gente precisa do apoio. Caralho, Renan, que é isso, cara? Puta que pariu, parabéns, cara. Caramba! Renan, lembra dos eventos uns meses atrás que a gente fazia? Que eu olhava assim, tinha uma galerinha, não enchia o bar, tinha o pessoal de fora do evento, de dentro do evento. Cara, tá acontecendo, velho. Tá acontecendo. É só a gente falar a verdade com a mais brutal sinceridade do mundo. Que acontece. Os outros candidatos não têm verdade no que eles falam. Os outros pré-candidatos não conseguem olhar no olho das pessoas. A gente consegue. Que outro candidato tem coragem de subir num palco desse e falar que quer prender e matar os vagabundos das facções criminosas aqui na cidade de vocês? Ele não pode falar que o Bolsonaro faz isso. É um frouxo, é um vendido, é um cara do centrão clássico. E o Renan está começando a conquistar o coração até, Renan, das pessoas de 50, 60 anos. Que tinham que olhar às vezes para a mulher e falar, não, essa molecada. Mas no fundo os caras querem apoiar o Renan, querem conhecer o Renan. Porque o único que fala aquilo que eles querem ouvir é ele. É o Partido Missão, é o MBL. Então por isso, rapaziada, primeiro, um orgulho do caramba estar aqui com vocês, cara. Eu estou doando a minha vida para esse projeto. Na verdade não tanto quanto o Renan, que já abriu mão há muito tempo da vida dele. Mas nós aqui estamos doando a nossa vida para esse projeto. E a gente não espera nada menos de vocês. Tá? A gente não espera nada menos de vocês. Então hoje eu vou passar a palavra aqui, que o pessoal vai falar. Mas antes eu queria fazer um pacto com vocês. Um pacto. Faltam 5, 6 meses para a eleição. Falta pouco tempo, vai passar um ano. A gente tem 3 meses. 3 meses só. É muito pouco tempo. Para colocar esse cara aqui com 10% nas pesquisas. Podemos fazer isso combinado? Podemos fazer isso combinado? O nosso maior trabalho vai ser agora. Porque a gente pegar esses 10%, dá para ele que o resto ele faz a mágica acontecer. Com 10% na mão desse cara aqui, ele vai destruir os outros candidatos. Ele vai comer com farinha. Só que agora é hora da gente fazer esse esforço a mais. Na próxima pesquisa Atas, Renan,
vamos buscar os 7%. E depois 8%, depois 9%, e depois nós vamos chegar no 10%. E eu confio muito no trabalho de vocês, por isso que a gente está aqui se doando ao máximo para isso. Então, galera, obrigado pela presença de vocês. Estou arrepiado, emocionado de ver esse bar cheio. A cada evento que a gente vai, tem mais gente. Daqui a pouco vamos ter que escolher um lugar maior, né? Não tá dando aqui, velho, tá muito apertado. E uma coisa eu garanto para vocês. Não é só o futuro que é glorioso, o presente também é glorioso. Então bora pra cima, bora ganhar essa porra dessa eleição e vamos consertar o Brasil com a eleição. Valeu, rapaziada, obrigado. Missão, 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 missão. E aí, quem que é o Cicerone doido? Com vocês, Renan Santos! Gostei, melhor que presidente é o César, né? E depois o Augusto, na denominação romana, quando se unificava o império, era o Augusto. Boa noite, Santos! Estamos aqui em território do primeiro comando da capital, não em território brasileiro. Estamos aqui em um dos 5 primeiros lugares que nós vamos retomar na nossa guerra contra o crime organizado. Eu vou voltar aqui durante a campanha, quando candidato a presidente, e depois eu só retorno aqui com helicópteros, com a polícia militar e com a participação também das Forças Armadas para tirar o Comando Vermelho do Morro, para tirar o Comando Vermelho do Porto Santos e para libertar vocês dessa maldição desse crime organizado vagabundo que toma a região de vocês. Eu venho aqui primeiro para fazer amigos, depois para ganhar a eleição e depois eu venho para cá para matar. É ou não é, caralho? É isso que nós vamos fazer. Espero deixar as águas da Baixada Santista cobertas de vermelho com o sangue desses vagabundos que matam vocês. É isso que nós faremos com ele. Os policiais terão o direito de vingar os policiais que caíram, companheiros de farda deles, lutando contra o crime organizado aqui. É isso que eles terão o direito de fazer. Aqui será um dos grandes palcos, até porque é aqui que o PCC tem seu faturamento bilionário. O PCC fatura bilhão aqui na Baixada Santista através disso, através da venda da droga, que sai lá do Mato Grosso do Sul, que veio da Bolívia, que cruza o nosso estado aqui de São Paulo, chega aqui em Santos, é embalado, é colocado no container, por vezes é colocado em submarino, é colocado no navio e é mandado para fora. Acabou isso aqui, acabou. A gente vai acabar, é lei e ordem nessa porra, desculpa o palavrão, mas a gente tem que falar, é lei e ordem, é virada de jogo e é guerra. E aqui vai ser um dos grandes palcos das batalhas. Os seus filhos vão ouvir falar da Batalha de Santos, em que nós retomamos a cidade e destruímos o crime organizado. Eles vão ouvir falar nos outros estados da Batalha da Rocinha, da Batalha da Penha, da Batalha de Santa Quitéria no Ceará, da Batalha de Salvador, de todas as batalhas que a nossa geração terá a honra de participar e falar: nós retomamos o nosso país, nós retomamos o nosso país. E é isso que eu estou fazendo aqui. Nós montamos um partido com o nome Missão, porque missão pressupõe meta e prazo. A meta é tornar o Brasil um dos países mais desenvolvidos do mundo. E o prazo é o mais rápido possível. Por isso é missão. Nós temos esse senso de missão, que é a nossa geração tomar a rédea do destino do nosso país, assumir a liderança, deixar de cometer os erros que os nossos pais e avós cometeram. Nossos pais e avós foram iludidos pelo projeto PT, foram iludidos pelo projeto Bolsonaro. Chegou a nossa vez. E nós precisamos que eles sejam generosos com a vontade de vocês.
Vocês não podem só pagar a conta das escolhas erradas das gerações anteriores. A conta da Previdência, a conta do imposto alto, a conta da inflação, a conta da chance quase nula de muitos de vocês um dia comprarem uma casa ou um apartamento, a conta do celular caro, a conta da violência. Essa conta não está servindo para ninguém. Essa conta é uma merda. Eu não quero pagar essa bosta dessa conta. Eu quero, se vou pagar a conta, eu vou sentar na mesa com todo mundo para definir como a gente vai pagar ela. Não pode ficar só com a dívida. Eu não vou ficar na geração que vai ficar com a dívida dos erros dos outros, mas não vai poder decidir como vai pagar e como vai resolver isso aqui. E outra, a dívida vai ter que ser paga também pelos canalhas que controlam a dívida por nós. Pelos inúmeros líderes políticos do passado, pelos partidos, pelo judiciário, pelas famílias oligárquicas que mandam no norte e nordeste do Brasil. Esses caras penhoraram o futuro de todos nós em prol do presente gostoso deles. Todos ricos, todos vivendo como nababos, de maneira tranquila, todos fazendo negócio entre si. Cadê o ódio? Vocês têm que ter ódio dessas pessoas. No Nordeste eu andava e as pessoas mais simples cultuavam o político que roubava elas. Elas não tinham ódio desse político, elas amavam eles. Como eu vi em Recife as pessoas amando o porco do João Campos. Como eu vejo em Sorocaba amando o vagabundo do Manga. Como eu vejo no Pará amando o vagabundo do Barbalho. Nós não temos que ter amor por ninguém. Nós temos que ter missão, meta e prazo, senso de urgência. E isso aqui é o projeto da nossa geração. Essa primeira eleição que nós temos que trabalhar para ganhar, não é para participar. Eu não sou Miss Universo que estou vindo aqui para falar a palavra bonita e o importante é competir. Não é. Vamos lutar até o fim para ganhar. Vamos ter menos recursos, vamos ter menos tempo de TV, vamos ter a desconfiança da imprensa, a desconfiança das pessoas com grana, mas vamos ter mais raiva do que eles. E vamos ter mais criatividade, e vamos ter mais inteligência. E vamos derrotar eles porque nós seremos melhores. É isso que cabe. Esse é o papel da nossa geração. E isso, veja só, une o país. Que o país é dividido. Ai, a polarização. Quando você tem o seu celular roubado, não importa se você é de esquerda, de direita, se você veio do Nordeste, se você é do Centro-Sul, seu celular é roubado do mesmo jeito. Eu vi a galera pistola com o celular roubado no Maranhão, no Ceará, em Santa Catarina. Então quando eu enfrento o inimigo certo, eu mudo o país. Não tem questão racial, não tem questão de classe, não tem posição, não tem nada. Se você faz o que é certo fazer, as pessoas olham e falam, ok, há um caminho. E é por isso que nós começamos a crescer entre os mais jovens, seja no Nordeste, seja no Sul. E aí os especialistas começam a falar, oh, que estranho, deve ser que ele tem um discurso para jovem. Não, eu só estou falando básico, eu estou falando óbvio. Nós falamos o óbvio, as pessoas ouvem o óbvio e as pessoas começam a decidir pelo óbvio. O nosso discurso não é diferente, ele é apenas óbvio. Só que no país do absurdo, o óbvio é novidade. Dizer que bandido tem que ser preso ou morto, nossa, que novidade. Hello, a humanidade inteira pensa isso sobre bandido. Não é nenhuma novidade isso aí. Dizer que as riquezas naturais do Brasil têm que servir ao crescimento do Brasil. E que nós temos que olhar, por exemplo, para o tema das terras raras, de modo a não vendê-las para, parabéns americanos, façam bom uso, como o bosta do Flávio Bolsonaro falou. Ele foi no CPEC, lá em Dallas, nos Estados Unidos, e falou, olha, as nossas riquezas vão servir muito para vocês, americanos. E os americanos assim, que otário, tá bom. Sério, eu conheço muita gente que estava lá no CPEC, eu falo com a direita americana, eles falaram, nossa, assim, tem muitas pessoas que puxam o saco dos Estados Unidos, mas ninguém é igual aos Bolsonaro. Eu também acho. Então, não pode ser esse approach sobre as terras raras. Também não pode ser o entreguismo chinês do Lula, que quer que a China faça toda a área de infraestrutura no Brasil, possa comprar terras, vocês sabem disso, né? A China quer ter acesso às terras, que aí ela planta, ela faz a ferrovia, ela leva tudo para fora, leva minério, leva terra rara, leva agricultura, e a gente fica aqui torcendo para a Copa do Mundo. Porque o Neymar, menino da vila aqui de Santos, vai ou não vai pro campo? Eu não quero saber se o Neymar vai para a Copa, eu quero saber se todos os amigos do Neymar vão para cadeia, caralho. É isso.
Essa é a mentalidade do nosso tempo. E aí o que a gente precisa para fazer isso? De maneira muito simples. Eu precisava ultrapassar os governadores. Começamos com 0, alguma coisa lá no passado. Olha, Renan Santos, quem é? Houve uma conversa, inclusive, com um empresário grande, e ele falou com outro empresário que me contou. Olha, eu não sabia que o filho do Renan Calheiros estava nas eleições. Aí o cara olha, você realmente não conhece o cara. Não. Aí eu comecei lá sendo confundido com o filho do Renan Calheiros. Depois sobe para 1, quem sobe para 1 sobe para 2, quem sobe para 2 sobe para 3. E uma coisa que eu aprendi, é muito mais difícil subir de 0 para 1 do que de 1 para 2, e do que de 2 para 3, e do que de 3 para 5, do que de 5 para 8 e de 8 para 12. O que eu quero dizer é, os primeiros crescimentos, sair da inércia é mais difícil. Você tirar você tenta empurrar uma cômoda, se a cômoda está parada, a energia para botar ela em movimento é muito grande. Depois que ela está andando, você vai com ela, certo? Tirar essa energia, que é fazer a nossa causa crescer, a gente já conseguiu. A gente está batendo, de acordo com a pesquisa Atlas, 6% praticamente. E isso... E isso era fora a Quest, é isso aí. E aí eu vou chegar na Quest. E aí eu descobri a função de boa parte dos institutos de pesquisa. Esse entendimento dos momentos do subida ou da descida de um candidato, é onde as pesquisas fazem sentido. Porque boa parte das pessoas se movem pelo efeito manada. Se elas veem alguém subindo, elas se interessam. Quem é a fulano? Quem é a Beltrano? Deixa eu pesquisar. Pô, eu acho que eu vou apoiar. E aí o efeito manada que ela vê da subida na pesquisa é referendado pela realidade, que foi referendado pela pesquisa, e você tem uma coisa que chama feedback loop, um loop de feedbacks. A pesquisa alimenta a procura, que alimenta a pesquisa, que alimenta a procura, e você vai crescendo. Quando uma pesquisa te joga para baixo, ela quebra o feedback. Ela quebra a subida. Ela faz... E aí, misteriosamente, depois de fazer os maiores eventos políticos dessa eleição até agora, depois de ter a maior participação de todas no podcast, a pesquisa Quest, contratada pela Globo, contratada também pela Localiza, do Salim Matar, que teve benefícios fiscais na casa de 1,1 bilhão no governo do Zema. A pesquisa Quest falou, esse cara tem 1%. 1%. Eu olhei e falei, pô, não tô com 30, mas eu não tô com 1. Eu não tô com 1%, pô. Mas o cara é especialista, ele vai lá na Globo, naqueles telões, puxa pra cá, veja a região, vai tomar no cu. Vai se fuder, brother. Felipe Nunes da Quest, vai explicar seu contrato com a Localiza, tá? Porque ele fica indo nos eventos lá do partido, eventos do mercado financeiro, reuniões com todos os bancos. O Novo, através do Zema, pode ser a terceira via. Enquanto isso o Zema lá, uai, Bolsonaro é bom. É isso? Aí ele fica lá, aí eu perguntei o tal do Renan, muito jovem, entendido nas quales como um moleque, não tem experiência nenhuma. Não, dito isso, já derrubei uma presidente, sou presidente de um partido político. Né? Porque quando eu tinha terminado de derrubar uma presidente da república, ajudei a prender outro, o Zema estava trabalhando pro pai dele, na empresa do pai dele. E esses caras dizem, não, esse cara tem experiência. Enquanto eu estava fazendo isso, o Flávio Bolsonaro estava fazendo rachadinha no gabinete e comprando imóveis em dinheiro vivo e, obviamente, fazendo um trabalho muito sério no comando da Copenhague do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas para Copenhague do Rio de Janeiro. Puta Copenhague. Puta Copenhague. Baita trabalho. Baita trabalho. Nosso amigo Aldo estava trabalhando no governo da Dilma. Enquanto isso, nosso amigo Lula estava na cadeia.
E o nosso amigo Caiado, naquele período, estava trabalhando sob a minha liderança no comitê do impeachment. Bacana, foi útil. Veja só que legal. Nessa lógica, quem teve experiência política relevante nos últimos anos fui eu, com todo respeito aos demais. E aí, para derrotar esse efeito manada, para baixo que eles querem fazer, o efeito da desmanada, é trabalho. É o que a gente fez hoje? Mas é encher o saco de todo mundo ao teu redor. Todo mundo sabe, isso todos os institutos e todos os candidatos, todo mundo falou, o Renan já tem a militância mais ensandecida da internet. Rodrigo Constantino já decretou, e isso é um sinal de vitória, ele já decretou que nós somos bots. A partir do momento que um militante é decretado como bot, significa que ele é numeroso. E em geral significa que ele existe também. Quem não tem militância chamada de bot, em geral não tem militância. E nós já estamos sendo chamados de bots, grande notícia. Nós já somos percebidos como os mais chatos por eles. Ai, insuportável essa militância do MBL. Quando era com eles era gostoso, né? Quando era com eles cancelando a gente, eles eram numerosos, aí era legal. Agora nós somos os bots. Ai, escuta esses MBLs insuportáveis. Né? Gostou? Quando eles tinham militância numerosa, aí ele não era ninguém insuportável. Como diria a banda CPM 22, o mundo dá voltas. Mas fazendo esse trabalho muito persistente, chato, e o trabalho quem nós estamos mais fracos? Ainda entre as mulheres, ainda que, olhando o evento hoje, e nosso Arthur Duval conhece muito do assunto, dá para perceber que aumentou o número de mulheres, a salva de palmas das mulheres. Aumentou também, temos que aumentar entre as pessoas mais velhas. Na última pesquisa Atlas, eu saí de 0,5 entre as mulheres para 2,3 no cenário e 3,2 no outro. E o outro, entre o público, eu era muito forte de 16 a 24. Eu comecei a crescer no 25 a 35. Também falaram, cresça entre os evangélicos. Eu tenho 10% entre evangélicos. Estou bem. Então, em alguns lugares do Brasil, a meta de 10% foi batida. No Sul, 9,6%. Sulistas, obrigado. Agradecemos gaúchos, catarinenses e paranaenses. Evangélicos, muito obrigado. Homens jovens, 30% entre homens jovens, muito obrigado. Agora temos que buscar as pessoas mais velhas. E nós temos que começar... Olha lá a senhora, maravilhoso. Ô, louco! Pera. Ela convenceu ela? Não, pera. Ela de 96 convenceu ela de... 73. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu me filiei a vocês. Ela é filiada à missão. Mais palmas aqui, cara. Maravilhoso. Você é maravilhoso, nosso presidente. Eu tô vendo. Ela já tá virando o voto dos mais novos. Enquanto a gente vai por aqui, ela vai por ali, pegando, pra cercar a galera de 50 no meio, né? A gente vai cercar todo mundo. E é isso. Esse fenômeno é o fenômeno que vence a eleição. E como a gente vai vencer? É buscar logo os 10%. Busquei os 10%. O Zema vai bater na porta do Flávio. Flávio Bolsonaro. Quero ser seu vice. Ele vai sai pra senador. O Caiado vai montar no cavalo dele, vai botar o chapéu dele. E aí de 10 eu não vou pra 11, vou pra 14. De 14 eu vou pra 14 mais 4. De 14 mais 4 eu vou pra 14 mais 9. E aí nos debates, eu não sou o Arthur Duval.
mas eu sei falar português e tenho um QI maior do que 100. Tenho algumas propostas boas e não tenho problema de disenteria em ambientes públicos. Então, acho que vai dar para dar um trabalhinho para os meninos ali. E fazendo isso, estamos no jogo. Então o que a gente precisa? Nós temos um plano. Preciso buscar os 10% logo. Buscando os 10% logo, duas coisas vão acontecer. O Brasil inteiro vai descobrir a gente. E dois, os ataques vão ser cada vez mais canalhas. Só que aí tem um probleminha. Todo mundo já fez todos os ataques contra nós nos últimos 10 anos. Não tem mais o que atacar. Já reviraram a gente de cima para baixo, de baixo para cima. Agora tá cogumelos alucinógenos. Eu falei, calma aí, eu falei isso no flow já. Fique tranquilo, não tem nada demais. E aí? Estão tentando, não tem. Foram falar, Renan é endividado, pois bem. Falaram tanto que eu tinha tanta dívida, e eu sempre falei, essas dívidas não são minhas, e são dívidas prescritas de uma empresa, que eu fiz questão de pegar o advogado e mandei dar baixa em todas. Então agora eu vou para a eleição com nada aparecendo no meu nome, zerado. Zerado, não vai ter nem dívida para falar. Vamos falar o quê? Que eu não tenho experiência? Que o Kim joga Dota? Que o Arthur é chegado numa moçoila? Desculpa, não tem o que falar. E aí nós vamos pegar eles. Então nós temos um plano direto e reto. Eu preciso rodar o Brasil, preciso montar uma chapa braba, que nós precisamos eleger muitos deputados. E aqui nessa região tem que falar da Monielle, tem que falar do Caio também. Cadê o Caio também? Brabo, viu? Ela brabíssima, ele brabíssimo. Não sabia do... Assim, já conhecia a Monielle, não sabia do alto nível do time aqui. Tomei aulas de Polícia Federal hoje. Aulas de enfrentamento ao crime organizado. E essa aqui foi picada por uma jararaca que sobreviveu. Essa aí sobrevive em qualquer lugar agora. E todo o resto do time incrível que nós temos. Então o que eu posso falar para vocês, nós estamos muito no jogo. Finalmente, as pessoas em posição de poder, me refiro ao pessoal com dinheiro, começaram a olhar e falar, acho que tem que falar com esse Renan. Então começando a vir conversar. É importante que aconteça. É importante que conheçam o nosso projeto. E o que eu falo para vocês é tudo que eu digo aqui em cima do palco, eu digo para eles nas reuniões. Porque o nosso plano, ele é brutalmente honesto, e brutalmente verdadeiro, e brutalmente simples. O nosso plano é auto-evidente. Não tem o que esconder. Se eu sentar com um banqueiro, eu vou falar exatamente o que eu falei aqui. Porque a solução para o Brasil é muito óbvia. E por que a gente não faz o óbvio? Por quê? O problema, e eu vou agora evocar para encerrar aqui, para passar a palavra para outras pessoas e depois abrir para a pergunta. Quando o Trotsky, vou citar um comunista, para o Rodrigo Constantino ficar feliz. Comunista, essa é o Dirceuzinho. Aliás, envelheceu muito mal o Dirceuzinho. Zé Dirceu militando, ele que é o Renanzinho do PT, né? Envelheceu mal. Mas o Trotsky, quando ele viu que a Revolução Russa terminou em Stalin, ele começou a escrever sobre a crise. Ele falou, olha, o partido que fez a Revolução, ele se deteriorou e a Revolução virou burocracia. E ao virar burocracia, a Revolução morreu. A crise da Revolução Russa era uma crise de liderança. E ele avisou, se resolvermos a liderança, a gente volta a puxar o espírito da Revolução. Voltamos para o Brasil. Nós tocamos uma revolução em 2015, 2016. Foi político preso, empresário corrupto preso, as pessoas iam nas ruas para defender a agenda. Houve uma revolução. Aí o nosso Stalin ascende ao poder, o Bolsonaro. E aí todo mundo vira burocracia. O que é virar burocracia? É esse monte de mamador. Olha só a hipocrisia da esquerda! Com mandatos absolutamente inúteis. Campanhas inteiras sendo tocadas só para você puxar o saco do político certo, ganhar um cargo e ficar girando nisso. A revolução virou burocracia. O que nós temos que fazer? Se há um defeito de liderança, substitua a liderança. E é isso. Nós vamos trocar a liderança e ao ter a liderança certa, a gente faz o óbvio. E o óbvio vai dar resultado. E nós tornaremos o Brasil, daqui a 30 anos, uma das 5 maiores nações do mundo, que é o que nós nascemos para ser. Muito obrigado.
rápidas, sem discursos. O discurso será interrompido. Não precisa de muito preâmbulo. A meio Paulo Marçal, eu estou fazendo, mas é real. Você não tem ideia de como tem pessoas que gostam. Olha, quando eu comecei a falar sobre política em 1983, então vamos lá, cabeleira, é você. Santos! Ela roubou meu boneco. Não tinha não, cara, eu queria te perguntar sobre a composição do Congresso. Você sempre diz que o Estado de São Paulo é subrepresentado. Nós batemos o limite de 70 deputados, sendo que pela norma da população a gente teria mais de 100. Como que tu vai resolver isso? Como que tu vai adereçar a questão de que as pessoas dizem que essa norma existe para impedir uma supermaioria do Estado? Esse problema de supermaioria, ele é uma ficção? Ele é uma ficção. Um voto, esse é o princípio da democracia. Mas se você é paulista, seu voto vale zero poucos. Seu voto vale menos, muito menos do que uma pessoa no Acre, no Amapá. Você é um cidadão de segunda categoria de acordo com a democracia brasileira. E você é o cidadão mais produtivo de todos. Então o paulista trabalha e vota menos. O Brasil, ele é administrado por gente do Amapá e do Maranhão. E o paulista é o burro de carga que paga a conta. De maneira muito clara, é óbvio que nenhum pacto federativo sério funciona assim. E esse pacto foi feito no período da ditadura e depois mantido para calar as populações dos grandes centros urbanos. Foi o Centrão que desenhou esse modelo na época da ditadura, porque o Centrão era governo, o Centrão era arena na época da ditadura. Pois bem, regra clara, ou a gente passa a nossa lei de responsabilidade gerencial e reequilibra o pacto federativo, ou a gente aumenta o número de deputados e arruma isso, ou de maneira muito clara, proponho ideia do nosso ex e futuro também candidato a governo do estado de São Paulo, Arthur Duval, porque esse cara vai voltar, profetizo aqui. E aí ele falou uma coisa... em que eu, como presidente da República, sancionaria numa boa. Se a gente não arruma no amor o Pacto Federativo e a Lei de Responsabilidade Gerencial para que o dinheiro que vai seja bem usado e que os estados do Brasil aumentem sua atividade econômica e que a Câmara dos Deputados siga a premissa de um voto, um cidadão, ou o estado de São Paulo tem que se dividir em 4 estados. E aí ele vai ter 12 senadores, ele vai ter mais de 100 deputados e eu sancionarei isso. Acabou. O estado de São Paulo vira 4, não é isso? O Pará está falando de se dividir em 2 estados, para o Pará ter 6 senadores. Não, o São Paulo se divide em 4 estados, todos autossustentáveis. Minas se divide em 2, que seja proposto isso. Já que querem bagunça, então que proponham uma bagunça nesse sentido. O povo de São Paulo tem o direito a propor isso. Até porque temos realidades socioeconômicas muito diferentes. O Vale do Paraíba é um estado, São Paulo capital é outro, o interior é outro, a Baixada é outro. São Paulo, se a discussão em Brasília for não vamos tratar o cidadão de São Paulo como alguém que tem o direito de um cidadão ter um voto, então o cidadão de São Paulo divida seu estado em 4. Numa boa, tem 12 senadores, tem mais de 100 deputados e se resolve essa distorção. Então São Paulo tem que começar a lutar para ser respeitado. Porque o modelo político do Brasil hoje, você é governado por um presidente do Senado do Amapá, um estado que não se sustenta e que torna a vida das pessoas do Amapá uma merda. Então a população do Amapá vive do dinheiro que é tirado de São Paulo e nem é tratada com dignidade. Ela está pedindo socorro. Então a população do Maranhão está pedindo socorro, a população do Amapá está pedindo socorro, a população do Ceará está pedindo socorro para a gente. E a gente de São Paulo tem que entregar o socorro, destruindo a classe política parasitária, fazendo o nosso dinheiro valer e ajudando os outros estados a se desenvolver. É isso que eu quero fazer. E aí não vai precisar dividir São Paulo em vários estados. Mas se o povo de São Paulo não for ouvido, São Paulo tem que ser criativo nas soluções. É ou não é? É isso. Próximo. Renan, tudo bom? Boa noite. Basicamente, a gente já viu
muitos problemas quanto ao que você comentou sobre pessoas saírem do MBL e ir para o bolsonarismo. A gente sabe que, infelizmente, o poder corrompe muito. Então, a gente sabe que ainda há possibilidade disso acontecer futuramente. Como você prevê isso dentro do partido Missão para ser resolvido e evitar que tenha novas perdas, visto que eleger essas pessoas já é muito difícil e provavelmente deve ser ainda mais difícil perder eles para pessoas oportunistas? Com o partido vai ficar bem mais difícil, bem mais difícil eles fazerem isso. Com o partido, os instrumentos que a gente tem à disposição são bem maiores do que o movimento. Há um erro, uma ingenuidade que a gente teve na seleção das pessoas. Tinham pessoas que entraram que era muito óbvio que a gente errou, mas aí entra uma coisa muito, talvez minha, um espírito meio riponga, do tipo, vem pro time, vamos dar um jeito. Às vezes o cara só era um perturbado mental, como vários, ou um maluco, um picareta. Acho que a gente tem que ser bem mais frio e ser bem mais, como eu digo nas lives agora, muralhista. Quem conhece a facção dos muralhas? A facção dos muralhas tem que vencer, tem que ficar bem mais... Porque agora temos uma posição de responsabilidade com o partido. Eu tenho certeza que vai diminuir o número das traidagens. É fato. Mas nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Até porque mesmo em outros países, isso não tem como evitar. Mas acho que a gente vai baixar bastante. Agora que a gente é um partido, a gente não é mais um grupo de internet que precisa que a pessoa fique famosa gravando vídeo. Não, calma, dá para construir através do partido. Então, com base no partido, a gente vai poder selecionar por outras qualidades. E eu espero passar como presidente da República uma reforma política que institua o voto por lista no partido, porque aí esse carreirismo do influencer candidato acaba e as pessoas têm que votar nas propostas do partido. O voto por lista fechada eu sempre fui contra. Depois que eu vi que em Portugal é assim, que na Alemanha é assim, que na Argentina é assim, em vez de você votar no candidato, aí o candidato fica famoso, por isso que esse monte de narcisista que não trabalha, olha lá a hipocrisia da esquerda, vota-se no partido. Agora nós temos um partido, agora o nosso campo tem um partido sério com proposta para votar. Então que a gente vote assim. Gosta dessa ideia, sim ou não? Sim! Pau no cu do político influencer, é um novo destino que a gente tem aí. Então vamos nessa. Opa, boa noite. Boa noite, Renan. A minha pergunta vai ser bem direta. Como, assim, a gente, você fala de uma maneira bem... todos os políticos, quando se referem à Baixada Santista, principalmente o crime organizado, a gente sabe muito bem que não é só o crime organizado que acaba influenciando o Porto de Santos, a Baixada Santista, mas também tem uma puta influência e de interesse chinês e internacional em controlar o Porto de Santos. Então eu faço duas perguntas aqui. Como que a gente pode não só acabar com a influência do tráfico, mas também de que impossibilitar outras nações, principalmente a China, que é muito interessada no Porto de Santos, de estabelecer seus interesses e acabar com o narcotráfico aqui na cidade? Vamos lá. Quando a gente fala que é o PCC, o Porto de Santos, é meio ambíguo. Pode ser o primeiro comando capital, como pode ser o Partido Comunista Chinês. Né? Então, é os dois. Até porque o Tarcísio fez um bom trabalho em entregar muito espaço de ação por parte dos chineses. Mas eu não acho que eles especificamente sejam o maior dos problemas, ainda que seja parte do problema. Rubens Ometo, aquele que eu já bati tanto, Cutrale, tem todo um lobby empresarial para controlar a parte de ferrovias, o escoamento de produção e o controle do Porto de Santos. Há todo um trabalho, e lembrando que há outro nome que tinha muita influência aqui, chamado Michel Temer. Então há uma influência política na região, e no Porto especificamente, poderosíssima. O que precisa para isso? Investigação, lei e ordem. Investigação, lei e ordem. Empresário ladrão, empresário malandro, empresário que compra político, tem que ser afastado. As concessões têm que ser feitas de maneira inteligente, não entregues para adversários políticos. Crime organizado tem que ser destruído. Escoamento de droga, destruído. Até porque alguém na administração portuária está sendo leniente com o escoamento da droga que vai do PCC. Isso não é só feito pelo PCC de fora. Tem gente dentro tocando. Por isso tem que meter inteligência. Por isso que o Caio, que é da Polícia Federal, ele atua na prática, juntando elementos dos crimes financeiros, pontos de conexão entre fornecedores e criminosos,
a inteligência ele tem que atuar ali. E esse ponto vai ajudar a gente a pegar todo mundo que está cometendo crime ao redor do Porto Santos. Eu sei que falar do PCC chinês ou PCC brasileiro é o mais óbvio, mas eu sei que tem outros interesses grandes. Por isso tem que meter investigação em cima. Tanto que eu vou meter uma... Tem que ter, no nosso estado de defesa, tem que ter uma intervenção aqui no Porto. A intervenção vai ter que ser em toda a região da Baixada e uma especial no Porto. Tem que bloquear o envio da droga, tem que bloquear os negócios corruptos que são feitos e entender quem está envolvido nisso. Aí eventualmente vai achar gente de concessão, vai achar gente de empresa grande, aí a gente pega os caras grandes, tem que meter a investigação. Nossa. Som. Fernando, eu tenho uma dúvida muito simples, é o seguinte, eu vou numa cidade mais pequena, Peruíbe, e lá a gente tem muito um problema que é a indústria da multa, que é o que geralmente tem em todo lugar do país, né? E lá é assim, enquanto o cara tá, uma viatura está dando multa de um lado da cidade, da outra, estão sendo formada a gangue da bike, que ficaram um mês para pegar os caras. A minha pergunta é, como que a missão vai fazer para reformar esse problema que a gente tem? Que infelizmente é muito injusto com o povo brasileiro, né? Tem que pagar muito imposto para ser protegido, mas na verdade a gente tem uma polícia que acaba às vezes agindo para arrecadação da prefeitura ou do estado. Nitidamente existe um desvio de função em que GCM e polícia são usados para ficar fiscalizando crime de trânsito e não para pegar bandido. Isso é feito porque o Estado quer arrecadar. Governador bota a polícia para ficar aumentando a arrecadação, botando meta. Polícia tem que tem que enfrentar bandido e não enfrentar cidadão que está no meio da rua andando com o carro. Isso é porque prefeito e governador quer arrecadar. Esse é o termo, é arrecadar. O Estado de São Paulo tem essa indústria da multa maldita. E multa não é instrumento de arrecadação, nem deve ser. Tanto que quando o Arthur concorreu a prefeito, e eu defendo que a gente tem que fazer isso, não pode existir radar, tem que existir lombada eletrônica. A lombada eletrônica você vê de longe, entendi, é 40 por hora. Radar escondidinho para tomar tua grana, não. Não pode ser isso. Eu acho que dá para fazer uma regulamentação federal. O Kim defende isso também. Acho que é um tema para andar. E esse desvio de função, desculpa, talvez tenha que regulamentar. Não deveria, porque a tropa, no fundo, ela está sob o comando do governador. Agora o governador volta a colocar, botar para policial para fazer isso, é falta de respeito até com o policial, que fez um treinamento, tá louco para pegar bandido, aí fica com um talãozinho pegando as pessoas. Isso é absurdo, né? Próximo. Mais duas, hein? Eu tenho uma dúvida sobre o investimento na Baixada Santista. Eu trabalho no Polo Industrial do Patrão e as empresas estão falindo de lá por causa de investimento, etc. Esse chileno faliu, foram mais de todas as pessoas embora, mandado embora de uma vez. A gente tem o exemplo da Uzi Minas, que em 2014 a presidente Dilma estragou com o nosso processo industrial de metalurgia, né? E lá dentro tinha circular de ônibus para poder circular dentro da Uzi Minas. Hoje a Minas está vazia. Queria saber o que poderia ser feito aqui na Baixada Santista para poder melhorar o nosso processo produtivo, nosso processo industrial, para poder melhorar a questão financeira da população daqui de Baixada Santista. Vamos lá. Você está falando de base. O que vocês têm aqui historicamente é indústria de base. E indústria de base produz produtos que são meio que commodity, ou seja, eles concorrem com produtos internacionais. A Usimina fazia basicamente chapa de aço, bobina de aço, isso tem concorrência chinesa e perde. Eu comprava, quando eu fui metalúrgico, eu comprava bobina de aço. Quase nunca comprava da Cosipa, que virou Usiminas. Quase nunca, por quê? Porque é caro. E porque é caro, a energia é cara, lei trabalhista, ela impossibilita ganho de produtividade, juros, ou seja, o preço do dinheiro altíssimo, carga tributária bizarramente alta e indústria de base é facilmente tributável. Eles nem conseguem escapar da tributação, estão lenhados. Como você resolve isso? Duas coisas, reforma fiscal, que diminui os juros, que possa permitir que diminua a cobrança de impostos no longo prazo, depois de 2 anos, a alíquota do IBS, né, o ex-ICMS, e paralelamente uma agenda de competitividade. Porque se você faz uma reforma fiscal, sobra dinheiro para investir. E investimento significa o quê? Investimento na fábrica, mas também alguém investindo em usinas
usina nuclear, em novas usinas hidrelétricas, termoelétricas, usinas eólicas e solares, para ter mais disponibilidade de energia, e quanto mais energia, menor o preço. Melhores estradas e rodagens para que você faça todo o ciclo mais barato. Fazendo isso, os produtos vão barateando. Leis trabalhistas mais simples e claras, menos judicialização das leis trabalhistas. Com todos os outros elementos, o que você tem? Aumento de competitividade. Com aumento de competitividade, você tem produtos colocados no mercado interno e externo de maneira mais competitiva. Fazendo isso, você contrata mais. Contratando mais, você movimenta a economia. É isso. Indústria de base, o que eu não vou fazer é sair dando subsídio como sempre fizeram, que é o que a Dilma sempre quis fazer. Eu vou fazer o que resolve para o longo prazo. Agenda de competitividade. Ponto. Essas empresas todas estão quebrando porque a competitividade delas não funciona. Não adianta. E eu sei que o empresário muitas vezes quer que chegar no político e falar: oh, me dá um subsídio, me dá um crédito. Não vai rolar. Eles não estão pedalando o problema. Eu quero acabar com a pedalada. Até porque pedalada foi criada aqui em Santos, a pedalada do Robinho. Sem pedalada. Vamos resolver de vez. É isso. E última, nosso garoto aqui. Boa noite. Eu queria saber se a missão, ou se você, Renan, tem algum projeto, principalmente mais voltado para os moradores de rua. Eu venho de São Vicente, em São Vicente tem muito morador de rua, eles ficam revirando os lixos, ficam sujando de um modo geral, contribuindo com insegurança. Lá a gente tem que ficar de fiscal de lixo. Quando vai passar o lixeiro, a gente tem que ficar acompanhando, porque eles reviram, sujam a rua, enfim. Tem algum projeto para conter? Tem. O morador de rua, dentro do critério das esquerdas, o vitimismo brasileiro, ele vira uma versão 2 do índio, que é o imputável. Ele não tem nenhuma responsabilidade. Ele se apropria do espaço público e você não pode fazer nada. Veja, a rua é pública, ela não é privada, ela é pública. E se ela é pública, uma pessoa não pode se apropriar dela, nem fazer o que quiser. Mas quem é morador de rua? Em geral é homem, em geral é uma pessoa que perdeu o contato com a família, em geral está envolvida com droga, em geral tem passagem criminal, e em geral tem algum tipo de transtorno mental. Esse é o... Oi? Muitos recebem do governo com o Bolsa Crack. Agora eu achava que a zoeira não é real, tem o Bolsa Crack. Então o que nós temos? Eu até tenho um vídeo ótimo sobre isso. Censo dos moradores de rua. Tem que saber onde eles estão. 2. Albergue com recuperação para quem tem condição de ser recuperado. 3. Fez o censo, puxa todo mundo que tem ficha criminal, que eventualmente tem que estar preso, prende. 4. Quem tem transtornos mentais precisa ser internado. Nós não estamos mais internando as pessoas que precisam estar internadas, e essas pessoas agora moram na rua. Isso é inseguro para elas e para as outras pessoas. Precisamos voltar a internar quem precisa ser internado. Aquele papo de fumeta daqueles filmes, tipo, como é que é? Não, vamos acabar com os manicômios. Parabéns, agora nossa rua é um manicômio. Não dá isso. E, em última instância, com todas essas políticas de auxílio para quem está precisando num hospital psiquiátrico decente, tratando eles como gente, recuperar quem pode ser recuperado, prender quem tem que ser preso, estabelecer a regra. Os municípios têm um albergue. Se o morador de rua não quiser ir para o albergue e não se enquadrar nessas condições, ele tem que ser preso. Como é nos Estados Unidos, como sempre foi, que o Trump quer voltar, que ele chama da lei da vadiagem. Se você está em amplas condições, você está são, você não tem um transtorno mental, você não cometeu um crime, você quer se apropriar de uma praça e você não quer ir para o albergue, você vai fazer o quê? Ou você vai para casa de um parente, ou você tem que ser detido. A rua é das pessoas, a sua praça é a sua praça. Você paga a porra do IPTU caríssimo nessa merda, não é para ser apropriada por outra pessoa, você já está pagando por aquilo. Porra, a rua é tua. Só que não pode falar. Não pode falar isso. Morador de rua, a gente tem que ficar igual lá com o Xandão mandou, não, morador de rua tem que ficar lá andando. Aí beleza. Você é um escravo. Você não pode ir na rua porque um bandido te assalta, tua rua vai estar toda destruída, vai estar suja, se apropriando do espaço público. Aí o que você vive? Com um muro cercado na tua casa pagando imposto. Vão pro inferno esses caras.
É isso. Meus amigos, foi a última pergunta. Para, vai, Rizzo. Canalha. Queria encerrar então. Sem mais perguntas. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para tornar este vídeo mais conhecido. Nos vemos em breve.